Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Acabamos aquele momento de oração no bloco anterior, um momento muito especial para todos nós, porque a gente reflete sobre o Salmo, a gente deixa a nossa vida um pouco mais suave, um pouco mais tranquila, porque a gente sabe que Deus está conosco naquele momento. E aí a gente vai entendendo o quanto de fato Deus vai se fazendo presente, não é? Pela nossa vida, pelas nossas coisas, por aquilo que a gente pensa como um projeto. Isso é muito importante para todos nós, não é? Quanto mais a gente reza e apresenta diante de Deus as nossas orações, mais a gente vai entendendo como Deus vai agindo na nossa vida. Não tem coisa melhor, né? Fala a verdade. É bom saber que Deus age na vida de cada um de nós. Mesmo que de vez em quando as coisas não estejam tão bem assim, a gente, pela nossa fé, vai entendendo o quanto Deus participa mesmo da nossa vida, tá bom? Olha só, é sempre importante a gente pensar neste ano que começa aí, não é assim? Então a gente sabe que 2019 começou, né, um novo tempo na nossa vida, tantas coisas importantes que a gente pensa aí, novos desafios, e a gente sabe que tudo isso tem que começar de uma maneira ou de outra. Desafios, alegrias, força de vontade e determinação. Para a nossa associação aqui do Senhor Jesus, e também é muito importante que você saiba disso, é uma das coisas importantes a devoção das mãos ensanguentadas de Jesus. Afinal, estamos aqui pela evangelização. E, claro, é um novo ano que começa aí uma nova jornada, sempre em busca desta missão. Aquela missão de anunciar, de fato, o reino de Deus e espalhar a sua palavra e reunir cada vez mais pessoas rezando, de fato, pelo seu preciosíssimo sangue. Então, por isso, eu vou fazer um convite para você, que é o sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Que convite é esse? Você que é o nosso devoto todo especial das mãos ensanguentadas de Jesus, vamos então evangelizar juntos? Vamos continuar fazendo isso por Ele e com Ele neste ano de 2019? Pois é, sempre pensando com a nossa fé, levando a evangelização com a nossa fé, com a vontade de levar a palavra de Deus ainda mais longe, em vários lares, em vários corações, também com a mesma esperança de ver a igreja, a nossa igreja aqui, ó, das mãos ensanguentadas, sendo construída, com a certeza de que nós estamos fazendo tudo isso para Jesus. Eu convido você a sempre evangelizar conosco. Por aqui o trabalho de evangelizar nunca vai parar. Sabe as revistas que você recebe quando você, por exemplo, pede para receber, torna-se sócio, olha, eu quero receber a revista das mãos ensanguentadas de Jesus ou quero receber a revista Brasil Cristão? Pois é, essas revistas sempre chegam para você de uma maneira muito especial. E as de janeiro já estão aí, ó, chegando nas casas dos nossos irmãos e irmãs, levando sempre o alimento espiritual para tantas famílias. Com elas e de muitas outras formas, você que é sócio e devoto tem a oportunidade de nos ajudar. A gente sempre pede aqui, a gente não tem vergonha disso não, viu? Fazer o nosso pedido para que você continue fazendo a sua doação. Nós vamos começar esse mês e o ano de 2019 garantindo mesmo, que esta ajuda chegue até nós. Porque, claro, esta obra de Deus ela deve continuar firme e forte e perseverante. E claro, a gente sabe que por você ela não vai parar. Sabe por quê? Porque tudo aqui que a gente faz é para Jesus. E porque nós contamos também com você, com a sua contribuição e com as suas orações. E se você ainda não é sócio, que tal tornar-se um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus? Vem com a gente para fazer Jesus neste ano chegar a tantos outros lugares e viver, todos nós vivermos a partir do reino da divina vontade. E com isso, obviamente, anunciar a Jesus. Eu só queria mostrar para você aqui a revista Brasil Cristão, né? Tá vendo aqui? Essa revista de janeiro já chegou na casa de muita gente. Tá vendo só essa revista? Com ela também um boleto que está do lado aqui, olha. Tá vendo só? Olha, uma cartinha do Padre Eduardo que vai sempre junto, o boleto para que você possa fazer a sua doação. E a gente fica assim, mas a gente sempre fala disso. E vamos falar sempre. Porque para nós é muito importante que você conheça a revista, que este mês, aliás, este ano, vai vir com algumas reformulações muito legais para você, eu tenho certeza disso. Então, para que você comece a receber essa revista ou a revista das mãos ensanguentadas de Jesus, você vai ligar para cá, 0 operadora 19 3871 9620, ou então você acessando aí o nosso site rs21.com.br, você vai dizer, olha, eu gostaria de receber a revista, gostaria de ser um novo sócio e ajudar nesse projeto de evangelização. Viu só que legal? Então é muito importante que você pense nisso e nos ajude a evangelizar, levar a palavra de Deus a tantos lugares. Além disso, olha só que legal, receber uma revista com um brinde do Padre Eduardo e da irmã Luísa. E ali você sabe que tem, olha, artigos de doutrina, catequese. Esse ano tem uma coluna chamada Quero Saber,
É muito legal. Esse mês, por exemplo, tem sobre as cores litúrgicas. Como que a gente pode usar, que cores são essas que os padres usam nas missas. Eu também, a minha coluna vai ser sobre crônicas do dia a dia, com uma espiritualidade pronta para você. Bem legal, coisas boas e importantes para você aí, tá bom? Olha só, para a gente começar não, já começamos aí 2 blocos do nosso programa falando sobre a mudança. Para a gente falar diretamente sobre isso, eu escolhi uma passagem bíblica para você e eu acho que ela tem muito a dizer para todos nós. Acompanhe comigo. Naquele tempo, um homem se aproximou de Jesus e, de joelhos diante dele, perguntou: Meu bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Por que me chama de bom? Só Deus é bom. Conhece os mandamentos? Não mate. Não cometa adultério. Não furtes. Não levante falso testemunho. Não cometa fraude. Honra pai e mãe. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha mocidade. Jesus olhou para ele com amor e lhe disse: Só uma coisa lhe falta. Se você quer mesmo ser perfeito, vai. Vende todos os teus bens. Dê aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Quando ouviu isso, o jovem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso. Filhinhos, eu digo a vocês, como é difícil a um homem que coloca sua esperança nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil um caminho passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas, Senhor, então quem poderá se salvar? Aos homens, isto é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Nós largamos tudo para te seguir. Em verdade, eu digo a vocês, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, filhos, pai e mãe, por causa de mim e do Evangelho, e não receba, ainda neste século, 100 vezes mais casa, irmãos e irmãs, filhos, terras, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Eu estava dizendo aqui agora há pouco que essa passagem bíblica é para mim, uma das mais caras da palavra de Deus.
A gente tem todas, né? Todas as passagens bíblicas, todas, né? O livro todo, ele é muitíssimo importante para todos nós. Mas esta passagem, para mim, ela tem um carisma todo especial, não é? Quando esse jovem, de fato, ele tem que tomar uma decisão diante de uma necessidade, de fato, da sua vida pessoal, de mudança da sua vida pessoal. E, para mim, de fato, foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo, né? Aquelas pessoas ali, quando esse jovem vai embora, elas ficam meio preocupadas e talvez apreensivas com aquilo que Jesus iria continuar dizendo e também a partir daquilo que Jesus disse. Eu acho que não foi tão simples, assim, tão fácil, porque aquele homem tinha todas as possibilidades, né? Era muito rico, né? E ele disse para Jesus assim, mas olha, eu já faço tudo que eu tenho que fazer, eu já sou um fariseu, né, verdadeiro, eu cumpro as minhas obrigações, pago o dízimo, dou atenção a quem eu tenho que dar, sou caridoso, eu já faço o que eu tenho que fazer, mas o que eu preciso fazer mais? E aí Jesus apresenta aquela última, né, atacada final ali, dizendo, olha, vende o que você tem, não é? Vende tudo que você tem e dê aos pobres, não é? Na verdade, a gente precisa entender um pouco as questões assim. E aí, por isso que eu escolhi esse evangelho. A gente precisa, a partir de algum momento da nossa vida, ver quais são as coisas. E aí eu vou usar uma linguagem simbólica. Algumas coisas que precisam ser vendidas, não é? Vendidas, deixadas. Eu acho que quando Jesus apresenta isso para esse jovem, é para dizer a ele assim, olha, tem muita coisa aí acumulada, eu acho que você precisa se libertar um pouco de tudo isso. E aí, claro, eu não vou dizer para você assim, olha, agora vende tudo que você tem, que você vai... Não estou dizendo isso. Mas usar essa palavra, essa nomenclatura aí, que Jesus diz, vender, dispor-se, desnudar-se, despojar-se, eu acho isso fundamental. Sabe aquela velha história, eu acredito muito nisso, de que a gente pode viver com o mínimo, sabe? E algumas pessoas, inclusive, dão um testemunho disso. De vez em quando a gente vê nas redes sociais, ou a gente vê nos jornais, ou a gente vê na televisão, nas reportagens, pessoas que optaram por não ter muita coisa, só o essencial. E abandonaram uma cidade, abandonaram grandes empregos, para viver uma vida um pouco mais simples. Claro, não com necessidade, mas um pouco mais simples. E sabe que o testemunho delas é o que tem convencido muita gente a pensar nisso. Inclusive, existem algumas teorias aí de que nós somos velozes demais porque a sociedade está imprimindo uma velocidade muito grande nas coisas, temos que fazer coisas para ontem, e algumas pessoas têm decidido fazer o contrário. Obviamente, dentro das possibilidades, né, de não ser tão apegado a isso ou aquilo. Por exemplo, ontem eu decidi, só ontem, né, por enquanto, que eu não iria ver o celular, né? Apesar de tantas felicitações que chegaram, hoje eu fui ver essas felicitações de Feliz Ano Novo, de novos tempos, e eu gostei muito, obviamente, daquilo que eu li, do que eu ouvi, dos áudios e tal, mas eu não cheguei perto do celular, como uma opção para aquele dia. Será que é possível? Será que não é? Dá para a gente conseguir organizar essas coisas? É claro que é um dia atípico, é muito mais fácil, etc, etc. A gente fica mais em casa. Mas é muito importante que a gente pense sobre essas coisas, né? E isso pode entrar dentro da nossa temática de hoje, essa mudança que a gente precisa fazer. Uma outra coisa também que seria muito importante a gente pensar, dentro dessa mudança, você quer mudar a sua vida, é de fato assim, será que a gente precisa ter essa correria toda que a gente tem? Será que a gente tem a necessidade de responder todas as mensagens no mesmo dia, na mesma hora para todas as pessoas, mesmo que elas fiquem chateadas com você? Será? Não é? Claro, as pessoas usam isso mais hoje para o emprego e, de fato, no emprego precisam usar isso com mais velocidade, a gente entende perfeitamente isso. Mas será que essa correria toda ela é um bem para todos nós? Será que, de fato, a sociedade exige de você isto ou você diz que a sociedade exige para mostrar para os outros que você trabalha muito? Não é? Será? Será que a gente não mistura, não inverte os valores ou os papéis? Vale a pena a gente pensar nisso. Já que a nossa temática hoje é sobre mudança de vida, o que é que você quer, segundo o texto bíblico, vender? O que é que você quer vender? Né? Eu gostaria de vender isso, né? Para que eu tenha um pouco mais de paz. Não é vender coisas, eu estou dizendo no sentido figurado como Jesus apresentou o jovem ali. Era uma coisa um pouco mais concreta. Mas o que é que a gente precisa dispor? Você já pensou nisso? Você já tentou organizar a sua vida a partir disso? Eu acho que vale a pena, porque assim a gente começa a entender algumas questões aí que Jesus disse para os jovens, e que às vezes precisamos aplicar na nossa vida comum.
Pense nisso. Vamos trabalhar isso no nosso coração nesse primeiro dia, aliás, primeiro dia não, segundo dia do ano. Será que a gente tem de fato que fazer essa correria toda para mostrar para os outros, olha como aquele padre ali trabalha, não para um instante. Às vezes ele está enrolando, viu? Vai para lá, vai para cá para dizer que está trabalhando, mas pode ser que não seja tanto assim. Então vamos pensar se essa correria é nossa ou de fato a sociedade tem de maneira incisiva, dizendo você tem que ser assim. Olha só, temos os nossos pedidos aqui, como a Ana Nair de Lima Neves, ela é de Jales, no interior de São Paulo. Ela pede por sua saúde, pede por toda a sua família, pelas intenções do coração de Edson Santos de Oliveira e também pede por Antônio Ferreira Neves. Luzia Inácio da Silva, ela é de Flora Rica, no interior de São Paulo. Ela pede oração por seu genro, Fábio Barilli, pede por sua filha, pede por seu irmão Sidney e também pede por ela mesma para que Deus lhe dê muita saúde e sabedoria. A Maria Aparecida dos Santos Gomes, ela é de Vanderlei, lá na Bahia. Ela pede oração para o seu filho Romero dos Santos, por Débora do Nascimento, Débora pelo seu casamento, pede pelo emprego de Rogério, pede também por Evelyn, Emily e por toda a sua família, proteção divina, e pede também pelas crianças, por todos que precisam de oração, paz mundial pelo Brasil e pelos nossos governantes. A Isabelle Jerônimo Flamínio, ela é de Sacramento, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família, pela sua mãe Marluce, pela sua avó Terezinha, por todos os jovens e pelos doentes, pelos padres e por todos nós aqui da Rede Século XXI. Daqui a pouco eu vou continuar lendo essas intenções para você, colocando também toda a sua saúde, toda a sua força. E sempre sabe que nós precisamos rezar muito por cada um de nós. Quero só, antes de ir para o intervalo, lembrar a você que nós precisamos fazer, de fato, algumas mudanças, tá? A gente vai continuar falando sobre isso com muito carinho, porque a gente precisa disso. Mudanças são necessárias, não é? Se por acaso você não tem isso como uma referência, seria bom ter. Sabe por quê? A gente precisa ir colocando aquelas coisas chaves, sabe, da nossa vida. Olha, isso é importante, isso não é importante, isso não é importante. E é a partir disso que você vai vivendo a sua vida e a sua espiritualidade. Então vamos pensar nisso. O que é que você quer mudar na sua vida? 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Eu fico aguardando aqui a sua participação. Por isso, claro, não deixe de participar, ligue, coloque as suas intenções, os seus pedidos e com muita alegria a gente vai rezando e apresentando diante de Deus as suas mais sinceras orações. O nosso intervalo, você sabe, é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.